Fala, criatura, tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área. Se você ainda não me conhece, eu sou professor de Química, especialista em vestibulares e também no Enem. E nesse vídeo de hoje nós vamos resolver juntos a questão de número 23 do vestibular da UEL, prova de 2026. Uma questão que abordava basicamente o assunto de fenômenos físicos e químicos associados ao processo de reciclagem. Agora eu vou pedir para você reciclar uma coisa, sabe qual? Aquela coisa que você não fazia de seguir esse canal. Se inscreve, criatura, porque conteúdos bons como esse aparecem sempre por aqui. E já aproveita e dá um joinha que ajuda a gente a produzir conteúdos cada vez melhores para você, ok? Agora, sem maiores enrolações, bora pro vídeo! No Brasil, em 2022, apenas 4% dos resíduos como vidros, plásticos, papéis, metais e baterias foram reciclados. Esse índice é muito baixo e demonstra o quanto é possível ampliar a cadeia de reciclagem no país. Tal processo, além de gerar valor agregado aos materiais, contribui para a redução da poluição ambiental. Sobre os processos físicos e químicos e as transformações que ocorrem na reciclagem de materiais, considere as afirmativas a seguir. Vamos analisar cada uma delas para ver o que elas queriam? Afirmativa 1. Os vidros são formados majoritariamente por sílica. Verdadeiro, não é? Tanto que a gente obtém essa sílica aqui a partir da areia, não é? Fórmula SiO2. E sua reciclagem, quando baseada na fusão e posterior moldagem, caracteriza-se como um processo físico. Ué, como que eu vou saber? Criatura, ele te deu a dica. Ele falou que esse processo é baseado na fusão. O que significa fusão? Fusão é sinônimo de derretimento. E se eu estou falando num derretimento, eu estou pensando apenas numa mudança de estado físico. Portanto, caracteriza-se como um processo físico. Perfeito, então, ó. Aqui a nossa primeira afirmativa é verdadeira. Vamos à próxima? Afirmativa 2. Os plásticos são polímeros constituídos por cadeias de monômeros. Verdadeiro? Lembra? Polímeros são macromoléculas formadas por pequenas unidadezinhas. Unidades essas que a gente chama de monômeros. E quando a reciclagem ocorre por meio do retorno do polímero à sua composição primária, monômero, então atenção, ele está falando que vai pegar esse cara, né, vai pegar o polímero e vai retornar à sua composição primária. Isto é, ele vai degradar esse cara nos seus monômeros. Caracteriza-se como um processo químico. Claro, isso daqui é verdadeiro, não é? Com certeza isso daqui é verdadeiro. Rui, eu não entendi. Como assim? Gente, presta atenção. Lembra que no item anterior nós falávamos a respeito do quê? De apenas ter uma fusão. Vou dar um exemplo do PET, garrafa PET. Como que a gente pode reciclar o PET? Existe uma reciclagem puramente física, que é só você esquentar, ele amolece por ser um polímero termoplástico, né? E aí você molda novamente. Isso é uma reciclagem física. Mas uma outra coisa que você pode fazer é o seguinte: de onde que vem o PET? Né? O PET é obtido, né, a partir da reação desses dois monômeros que eu vou te mostrar, tá? Dá uma olhada. Imagine um benzeno, tá? Com uma carboxila de um lado, tá certo? E uma outra carboxila do outro lado. Tudo bem? Esse cara que você está vendo aqui, ó, a gente chama de ácido tereftálico. Então essa molécula que você está vendo aqui, ó, é o ácido tereftálico, ok? Ácido tereftálico. Para poder formar o PET, a gente reage esse cara com uma outra molécula conhecida como etilenoglicol. O etilenoglicol é um álcool formado por dois carbonos muito semelhante ao etanol. A diferença é que, como ele é um glicol, significa que ele tem duas hidroxilas. Então esse cara aqui, ó, é o etilenoglicol. Quando a gente polimeriza esses dois caras aqui, quando a gente reage formando um polímero, é originado o PET. Então o PET é um polímero formado a partir da reação entre esses caras aqui. É óbvio que, como é um polímero, são N unidades de cada um. Tudo bem? Agora, o que seria essa reciclagem química que ele está falando? Imagine que a gente faça o seguinte, né? Essa reação que os dois se unem, além de formar o PET, que é o polímero, ele também forma águas. Tudo bem? Então essa condensação acontece via desidratação. Então, o que eu quero dizer para você? Se eu pegar a molécula do PET e eu simplesmente hidrolisar essa molécula, o que significa hidrolisar? Eu vou utilizar N molequinhas de água, tá? Na realidade, aqui seria N-1 molequinhas de água, e eu vou produzir o quê? A hidrólise desse composto. Ao utilizar várias unidades de água, a água vai quebrar essa molécula de PET, restaurando os seus monômeros. Nesse caso aqui,
igual ele diz pra gente no enunciado, nós temos um processo químico. Justamente isso, porque a partir da reação química que eu provoquei aqui, eu recuperei os monômeros. Então não confunda, reciclagem física só muda o estado ou a forma do material. A reciclagem química, ela recupera os precursores, como a gente mostrou aqui. Tudo bem? Então item 2, verdadeiro. Vamos ao próximo? Afirmativa 3. A reciclagem de plásticos por meio da incineração, preste atenção nessa palavra, não é? O que significa incinerar? Incineração significa queima. Incineração significa queima. Incineração significa combustão. Se incineração significa queima, significa combustão, significa então o que na nossa prática, né? Que esse cara aqui é um processo químico. Com certeza é um processo químico. Vamos ver o que ele fala, tá? Produzindo vapor e calor caracteriza-se como processo físico? Óbvio que não. Se eu estou falando de uma queima, se eu estou falando de uma combustão, se eu estou falando de uma incineração, nós temos uma reação química acontecendo. Então, item 3, falso. Vamos ao próximo? Item 4. O zinco metálico, elemento químico contido em pilhas, quando reciclado pelo aquecimento a altas temperaturas, é volatilizado e recuperado, caracterizando um processo químico. Criatura, você vai pelo que ele falou. Se ele disse que apenas vai volatilizar e recuperar, o que significa volatilizar? Ele vai fazer esse cara passar para o estado de vapor, não é? Ele vai transformá-lo em vapor. E aí depois desse vapor ele vai recuperar. O que é recuperar? Ele vai retornar ao seu estado original. Portanto, se eu estou apenas mudando o estado físico, nós não temos um processo químico acontecendo, nós temos um processo físico. Portanto, o item 4 é falso. Vamos ver então qual é a alternativa que dizia item 1 e 2 como verdadeiros? E a resposta correta é a alternativa A. Somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Bacana, não é, criatura? Agora, é claro, se você não entendeu alguma coisa, já sabe, né? Comenta aqui embaixo que eu respondo pra você. E esse é apenas um vídeo de uma playlist completa sobre a prova da UEL. Então aproveita e maratona, que com certeza vai te ajudar a passar nesse vestibular, ok? Espero você então na próxima questão.